Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje iremos inserir os móveis e os acessórios no corte DD do galpão para avicultura de postura. Vinheta. Muito bem, vamos abrir o projeto no AutoCAD. Vamos dar o zoom aqui no corte DD. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o corte DD. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui debaixo da calçada e aí eu vou dar uma rotação de 270 graus. Enter. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hidráulica geral. Ribbon, desenhar. Comando, linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. E aí eu vou marcar o centro da pia aqui no banheiro feminino. Enter para finalizar o comando linha de construção. Menu de camadas novamente, vou ativar a camada blocos. Enter, eu chamo o comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou marcar o centro da lixeira e o centro da papeleira. Vou aproveitar que eu estou na camada blocos para poder marcar aqui o limite da escrivaninha, bem como o limite do estrado aqui no depósito e o limite do estrado no cômodo de armazenamento de ovos. Enter para finalizar o comando linha de construção, menu de camadas, vou ativar a camada alvenaria em vista. Cursor na área de desenho, Enter, eu chamo o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal, eu vou marcar aqui o limite da bancada de higienização, tanto do cômodo de armazenamento de ovos, quanto do depósito. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir um pouco o zoom, centralizar aqui o desenho, comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser o piso e também todos os tetos. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, as linhas de construção à direita, bem como as linhas de construção à esquerda. Enter para finalizar o comando aparar, vamos diminuir um pouco o zoom, comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciona todo o corte DD, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou clicar aqui na quina da calçada e aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Ou eu digito 90 graus, ou então vou clicar aqui em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom, vou começar a trabalhar aqui o banheiro feminino, inserindo o lavatório. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hidráulica geral. Vou lá no botão inserir, clico na opção blocos de outros desenhos, clico aqui no botão de seleção e vou selecionar o bloco lavatório vista frontal. O link para download deste e de outros blocos vai estar disponível na descrição desse vídeo. Vou clicar aqui em abrir, clica no bloco, cursor na área de desenho. Ferramenta ou Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa extremidade aqui, clico. A partir de ponto base, arroba, eu vou subir 90 centímetros. Então, vou digitar 0,9, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. Posso fechar essa caixa de diálogo. Preciso inserir a torneira. Para isso, eu vou diminuir o zoom. Vou lá no corte BB, comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona a torneira, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio da torneira. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá no corte DD, ferramenta ou Snap-D, Enter. Ponto base vai ser o meio dessa aresta, a partir de ponto base, arroba, eu vou subir 10 centímetros, 0,1, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter, Enter para finalizar o comando copiar. Vou aproveitar que eu estou na camada hidráulica geral para poder inserir a bacia sanitária. Então, para isso, eu vou lá no botão inserir, vou na opção bloco de outros desenhos, vou clicar aqui no botão de seleção e localizar o bloco bacia sanitária vista lateral. Basta clicar em abrir, clico no bloco, cursor na área de desenho. Vamos diminuir o zoom e eu vou deixar esse bloco inserido aqui nessa quina. Posso fechar a caixa de diálogo. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser essa extremidade. Segundo ponto de espelhamento, basta subir em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Ele me pergunta, escolhi objetos de origem? Sim. Vamos dar o zoom.
A linha que está na camada alvenaria em corte, ela deve ficar na frente. Então, para isso, eu vou expandir ribbon modificar, comando enviar para trás, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Agora, a linha da camada alvenaria em corte está na frente do bloco. Menu de camadas, eu vou ativar a camada blocos. Vamos diminuir o zoom, vamos recentralizar o desenho. Vou lá no botão inserir, opção blocos de outros desenhos, clico aqui no botão de seleção e aí eu vou escolher o bloco lixeira vista frontal. Basta clicar em abrir, clico no bloco, cursor na área de desenho e aí eu vou deixar esse bloco inserido aqui nesse ponto. Botão de seleção novamente, vou clicar aqui no bloco papeleira vista frontal, botão abrir, clico no bloco, cursor na área de desenho. Ferramenta ou Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui, vamos dar o zoom, afasta o cursor, a partir de ponto base, arroba, eu vou subir 1,20 m. Então vou digitar esse valor, 1,2, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter, vamos diminuir o zoom, conferir, tudo certo. Posso agora então apagar as linhas de construção aqui do banheiro feminino e fechar a caixa de diálogo. Passando aqui para o escritório, nessa região vai ficar a escrivaninha. Vou aproveitar que eu estou na camada blocos, vou lá no botão inserir, opção blocos de outros desenhos, vou clicar aqui no botão de seleção e escolher o bloco mesa cadeira vista frontal. Abrir, basta clicar no bloco, cursor na área de desenho. Vou colocar exatamente no meio desses dois pontos, então para isso eu vou digitar a ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa extremidade, segundo ponto do meio vai ser a extremidade oposta. Posso fechar a caixa de diálogo, vamos dar um zoom, o bloco ficou bem alinhado à esquerda e também ficou bem alinhado à direita. Porém, a linha que está na camada alvenaria em corte, ela deve ficar na frente dessa linha rosa. Então, para isso, eu vou expandir ribbon modificar. Já estou com o comando enviar para trás disponível, clico sobre ele, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Então agora a linha que está na camada alvenaria em corte está na frente do bloco. Vamos diminuir o zoom. Posso apagar a linha de construção. Delete. Vamos trabalhar agora o depósito. Essa região aqui é a região onde vai ficar o estrado. Para fazer o estrado eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. Eu vou deslocar o piso de 0,05 metros. Clica na linha do piso, clica para cima, Enter duas vezes, informa a nova distância, vou repetir a distância de 5 centímetros, ou seja, 0,05 metros. Enter, clica na linha que eu acabei de deslocar, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vou selecionar essas duas linhas mais essa linha horizontal. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, as linhas que eu tenho à direita, bem como as linhas à esquerda e essa linha de construção. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos dar um zoom. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. Vou dar um deslocamento de 2,5 centímetros, 0,025. Enter, clica na linha, clica para dentro. Enter duas vezes, informa a distância, vou dar um deslocamento de 10 centímetros, 0,1. Enter, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Para fazer o pé agora, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, vou aparar essas duas linhas aqui em cima, bem como essa linha aqui na extremidade. Enter para finalizar o comando aparar. Para fazer o outro pé, basta espelhar esse pé que eu acabei de desenhar. Então, vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciona os objetos, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta, segundo ponto de espelhamento, o meio da aresta de cima. Excluir objetos de origem? Não. Comando corresponder, cursor na área de desenho, eu quero que essas duas linhas aqui, Enter, correspondam à camada blocos. Então, basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Aqui nessa região é a região da bancada de higienização, que tem 90 centímetros de altura. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,9. Enter. Clica na linha de piso, clica para cima.
Enter para finalizar o comando de deslocamento. Enter eu chamo o comando de deslocamento novamente, informa a distância. Eu vou descer essa linha que eu acabei de deslocar 5 centímetros para baixo, 0,05. Enter, clica na linha, clica para baixo, Enter 2 vezes. Vou fazer aqui o rodapé dessa bancada. Esse rodapé vai ter 10 centímetros de espessura. Informa a distância, 0,1. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Então vou selecionar essas duas linhas aqui, mais essa linha aqui de cima. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, as linhas que eu tenho à esquerda e as linhas que eu tenho à direita. E vou selecionar também essa linha aqui de construção. Enter para finalizar o comando aparar. Comando de deslocamento novamente, informa a distância. Eu vou dar um deslocamento nessa linha aqui de 2,5 centímetros, 0,025. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou aparar essa linha aqui ao centro, bem como essas duas linhas aqui, para poder fazer o desenho do balcão. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas três linhas, Enter, correspondam à camada alvenaria em vista. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Para concluir o balcão de higienização, falta inserir a torneira. Então, para isso, eu vou retornar lá para a camada hidráulica geral. Botão inserir, opção blocos de outros desenhos. Vou escolher aqui o botão de seleção. E vou clicar no bloco torneira longa, vista lateral. Abrir, clica no bloco, cursor na área de desenho. Ferramenta Snap de Enter. Ponto base vai ser essa extremidade. A partir de ponto base, arroba, eu vou subir 20 centímetros, 0,2. Sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. Posso fechar essa caixa de diálogo. Vou lá na ferramenta espelhar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento pode ser esse ponto aqui. E o segundo ponto de espelhamento pode ser esse outro ponto aqui no balcão. Excluir objeto de origem? Sim. Vamos dar o zoom. Novamente, a linha que está na camada alvenaria em corte, ela deve ficar na frente. Então, para isso, eu vou expandir ribbon, modificar. Já estou com o comando enviar para trás disponível aqui. Clica sobre ele. Cursor na área de desenho. Seleciono o bloco. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Então agora a linha que está na camada alvenaria em corte ficou na frente do bloco. Vamos diminuir o zoom. Para fazer o cômodo de armazenamento de ovos, basta fazer o espelhamento do depósito, uma vez que se você observar aqui na planta baixa, o cômodo de armazenamento de ovos é exatamente uma imagem e espelho do depósito. Então vamos retornar lá para o depósito. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar os objetos. Repare que eu estou utilizando uma janela de seleção Window, que é essa janela azul. Então, somente os objetos que estiverem integralmente dentro dessa janela é que serão selecionados. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio entre esses dois pontos. Então, para isso eu vou chamar a ferramenta MID2. Enter. Primeiro ponto do meio, segundo ponto do meio. O segundo ponto de espelhamento, eu vou acionar a tecla F8 ou o comando Ortho. Então, vou clicar aqui no botão do comando Ortho e aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objeto de origem? Não. Vamos diminuir o zoom e aí eu posso apagar as linhas de construção. Delete. Vamos dar um zoom aqui na torneira. Novamente o mesmo problema. A linha da camada alvenaria em corte ela deve ficar na frente do bloco. Então, para isso eu vou expandir ribbon, modificar. Comando enviar para trás, cursor na área de desenho. Clico no bloco. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Então agora a linha que está na camada alvenaria em corte está na frente do bloco. Vamos diminuir o zoom, vamos recentralizar o desenho. Muito bem, com isso nós finalizamos a inserção de móveis e acessórios do corte DD do galpão para avicultura de postura. No próximo vídeo iremos fazer o processo de anotação. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo.
Fui!